Olá, bem-vindo ao bate-papo sobre carreiras do curso de Relações Internacionais do UniBH. Contamos com a presença hoje do professor Rafael Ávila, ex-coordenador do curso, que vai falar para a gente um pouco sobre as carreiras contemporâneas e as características do profissional do futuro. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Explica para a gente que profissional é esse do século XXI. Bom, a gente tem observado alguns movimentos nos últimos 15 anos que ele é um profissional que, por mais que exija uma especialização dele, que ele vá afunilando o conhecimento, ele é um profissional que na base dele, ele tem conhecimentos articulados de várias áreas. Ele tem um entendimento muito profundo das relações internacionais, ele entende de cultura, ele observa a economia, ele entende os efeitos políticos. Isso está sendo, de uma forma geral, para todos os profissionais. E acaba sendo uma característica de formação do nosso profissional, que é o de Relações Internacionais. Tem até um termo que tem surgido na ONU e agora está se perpetuando aí, que é um profissional que tem uma competência transcultural. Entendo. Ou seja, não cabe mais aquela figura que aos 18 anos de idade escolhe o que vai fazer, se enfurna naquele conteúdo e segue a vida toda trabalhando só com isso. A gente fala muito de carreira hoje. Carreira é você se formar numa área, é você trabalhar numa área, é você viver numa área. Quando a gente fala de um profissional de relações internacionais, é ele estudar relações internacionais, mas sobretudo, ele entender as possibilidades de trabalho que ele tem nessa área e mais importante, ele viver aquilo. Ele gostar de cinema, ele gostar de teatro, ele ler literatura nacional e internacional, ou seja, ele viver as relações internacionais. Então, nesse sentido, ele tem que ter tanto características e qualidades técnicas, quanto, por outro lado, conhecimento teórico para poder relacionar essas duas áreas, certo? Exatamente. A gente fala, do ponto de vista da nossa formação, ou seja, em relações internacionais, a gente precisa de um aluno que ele entenda que os fenômenos eles são múltiplos, eles têm facetas variadas. Então, ele precisa olhar todo o fenômeno de diversos ângulos. As competências específicas da nossa área são um profundo conhecimento de história e de geografia, porque ele precisa localizar os fenômenos no tempo e no espaço. Ele precisa ter um conhecimento bem detalhado sobre as estruturas de funcionamento das relações internacionais, o que a gente chama de discussões de teorias de relações internacionais. E ele tem que, ao mesmo tempo, entender dos assuntos que são concernentes às relações internacionais. O direito, a economia, a ciência política, a segurança internacional. Então, ele vai articulando um conhecimento técnico. Ele precisa, além disso, hoje está sendo uma característica muito exigida do nosso profissional, um bom conhecimento sobre elaboração de projetos, captação de recursos, consultoria de comércio internacional. Ele está sendo um profissional que hoje está começando e desenvolvendo uma habilidade muito interessante na área de gestão. Então, ele lê orçamento, ele organiza, ele trabalha em diversas áreas dentro de uma empresa. Então, é um profissional que a gente fala muito camaleão, ele vai se adaptando às necessidades da empresa e do mercado. E ele, no final, com essa capacitação dele, dá conta de trabalhar em qualquer área que ele se interessar. Hoje em dia, pessoal, a gente não fala mais de uma carreira. Os nossos pais, eles entraram em uma organização e viveram 10, 20, 30 anos. Hoje em dia a gente fala muito de carreiras, Então, a média de tempo que uma pessoa hoje com 25 a 35 anos vive dentro de uma organização é 4 anos. Nesses 4 anos, lá dentro da empresa, ele passa por diversas áreas. É preciso, então, um tipo de profissional com uma habilidade cognitiva, ou seja, ele consegue entender os vocabulários, ele consegue entender as lógicas dentro da empresa. Isso é uma característica que o nosso profissional tem. Então, por isso, ele consegue ir migrando dentro da organização de setor em setor. Ou seja, ele tem que dominar a linguagem de cada setor. Mas a questão das línguas também. Hoje em dia é importante o diálogo internacional, múltiplo, falar inglês, falar espanhol, falar francês. Como é que funciona essa questão? Desde a nossa formação, quando eu comecei em Relações Internacionais há um bom tempo, a gente tinha exigência de pelo menos o inglês e o espanhol. Essa é uma exigência que, aos poucos, ela foi perdendo sentido. Até porque os jovens que eles vão entrando na instituição hoje, eles já naturalmente se interessam por isso. Eles querem ver um vídeo no YouTube, eles querem comunicar com gente do mundo inteiro, eles querem tuitar as coisas. Então, eles já naturalmente, além da língua materna, eles vão desenvolver um interesse
por outros idiomas. Você tem gente que se interessa pelo japonês, pelo mandarim, pelo francês. Então, é sempre um profissional, um jovem que é muito curioso. Por ser curioso, acaba que o desenvolvimento da língua, né, dos idiomas que ele vai usar na carreira dele é natural. O que é interessante, e é uma das principais características nossas, é que a gente nunca está satisfeito em entender uma só coisa. Então, como a gente quer entender de várias coisas ao mesmo tempo, a gente geralmente é um profissional que domina muito as ferramentas tecnológicas, se interessa por elas, se interessa por outras culturas. Então, isso acaba sendo um movimento natural da nossa formação. A gente pode dizer que o profissional do futuro ele é proativo, ele é criativo e busca trabalho, busca desenvolver o local e o trabalho onde o que ele está fazendo? Isso é uma característica que tem sido marco nessa nova geração. Eles não estão mais interessados em entrar numa organização e fazer uma carreira de médio e longo prazo. Geralmente ele é um profissional muito curioso, geralmente ele é um profissional inovador, empreendedor. Isso tem sido uma característica dos jovens, dessa geração que está entrando agora nas universidades e que está entrando no curso de Relações Internacionais. E é muito interessante que quando ele entra nas organizações, rapidamente ele desenvolve um projeto aqui, tem uma ideia ali, então ele vai se articulando, ele vai fazendo as coisas e ele vai percebendo que ele sempre pode, ele é incentivado inclusive a ir adiante. Então esse profissional do século XXI é um profissional tecnológico, é um profissional múltiplo, é um profissional naturalmente inovador. Em que sentido se encaixa a formação desse cidadão e desse profissional nas relações internacionais? Como é que o curso forma esse indivíduo para o mercado hoje em dia? Acho que o primeiro aspecto fundamental é essa curiosidade pelo mundo. Se você a gente hoje não tem mais fronteiras do saber. Aquela coisa de as ciências separadas, isso deixou de existir. Isso vem mostrando que não tem muito significado. Então, o nosso aluno, ele é um aluno em que ele vai, num primeiro momento, olhar para a história, depois ele olha para a geografia, para a administração, para a política. Então, ele começa a ter um tipo de raciocínio que é extremamente crítico, ou seja, ele tem um raciocínio que ele não se fixa só num ponto, ele acaba se tornando um profissional que por isso ele vai se tornando flexível e ele vai se adequando, ele vai se moldando segundo aquilo que vai acontecendo. Como eu falei, ele acaba sendo um profissional com um entendimento diferenciado do mundo. Ele não olha mais para o mundo numa perspectiva só de um ponto. E o mundo tem entendido que esse profissional, a gente já tem 15 anos que a gente já tem colegas que trabalham em determinadas áreas, a gente já viu nossos colegas trabalhando em coisas mais inusitadas. Então ele é um profissional muito diferente, ele é um profissional adequado ao tipo de formação profissional, ao tipo de mercado e à própria discussão de como é que o saber vai ser constituído no nosso próximo século. E ele tem se destacado quando ele chega no mercado? Ele tem mostrado serviço de qualidade? A gente foi a primeira geração. Então, nessa primeira geração, a gente ainda sofria uma falta de entendimento para que a gente servia. Isso, no momento, foi muito ruim para a gente, mas que se transformou na principal ferramenta do profissional de relações internacionais. Como a gente colocou, ele é inovador, ele abre os caminhos dele, ele muitas vezes está criando empregos, coisas que não existiam há 20 anos atrás, esse profissional cria esse emprego, né? Esse menino, esse aluno que se forma, que faz estágio, que entra nas organizações, ele acaba sendo um profissional de muito valor dentro das organizações, sejam públicas, sejam privadas, porque realmente você consegue, ele é quase um coringa, que vai sendo colocado e testado em várias áreas até se desenvolver e seguir a carreira que ele quer. Muito bem. Obrigado pela entrevista, professor. A gente convida vocês a visitarem o site do curso de Relações Internacionais e do Banco de Consultores em Relações Internacionais, www.unibh.br/relações internacionais. Até a próxima.